João capítulo 1, a partir do verso 44. Todos acharam? João 1, verso 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele a quem descrevem Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Repita comigo: de Nazaré. Mais forte. É só para você não esquecer. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa, ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Deus, em concordância com as intercessões que já foram feitas, nós nos colocamos, ó Deus, no nosso lugar de servo, de ouvinte. E é por isso que eu te peço, Senhor, eu não sou bom e tu sabes disso. Eu tenho muitos pecados, muitas falhas. E o que me difere, assim como a igreja do mundo, é que eu me arrependo de todos eles todos os dias. Então, por favor, Espírito Santo, faz como tu quiseres. Somos instrumentos em tuas mãos. A tua dependência estamos. Em nome de Jesus. E a igreja, quem diz e quem crê vai dizer: assenta-te. Ainda existe um pouco de distração e eu sinto isso pelo Espírito. Então se liga. Não permita que nada roube de você a palavra. Aproveita e diz para quem está do seu lado: não converse comigo agora. Presta atenção. Principalmente porque pedi para você repetir a palavra Nazaré. A Bíblia diz, no contexto do capítulo 1, a partir do seu verso 43, que Jesus está chamando os seus discípulos. É aquele momento do chamado mesmo. E esse momento, quando Deus chama, é um momento incompreendido. Não apenas por aquele que está sendo chamado, mas pelas pessoas que assistem esse chamado. Vou repetir. Jesus está chamando os discípulos. Está levantando pessoas para o ministério, para o apoio, para o discipulado, para o aprendizado. E esse momento de chamar é um momento que traz muitas indagações. Só que você precisa entender uma coisa: essas muitas indagações não partem primeiro de quem está assistindo o chamar de Deus, o chamamento. Essa indagação parte primeiro no âmago do ser daquele que está sendo chamado. Porque geralmente o momento onde Deus chama alguém, o cenário criado por Deus para convocar alguém é um cenário que nos despedaça e nos confronta a nível de quê? Eu olho para o meu cenário, olho para o chamado e pergunto: por que eu? Olha a minha vida. É por isso que a Bíblia diz que Gideão, quando recebe o chamado de Deus, e o anjo diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. O olhar dele vai fixar na circunstância e ele vai questionar: é comigo? Deus é comigo mesmo? Olha como eu estou, malhando o trigo no lagar, para sair do saqueamento. Conhecemos o contexto histórico de Gideão. Ele estava malhando o trigo no lugar indevido para se proteger. O que é isso aqui? Geralmente quando Deus chama alguém, esse alguém não está bem financeiramente. Quando Deus chama alguém, e quando Deus quer se mover através de alguém, ou quando Deus quer confiar uma obra a alguém, a primeira coisa que vai faltar é providência. Aí você começa a indagar: mas a obra é de Deus mesmo? Mas Deus me chamou mesmo? Por que tantas ausências? Então compreenda uma coisa: o primeiro questionamento não vem de quem está assistindo. O questionamento inicial é de quem está sendo convocado. É por isso que eu preciso ter um pouquinho de paciência com quem se levanta contra aquilo que Deus tem comigo. Porque na verdade até eu me levanto. Para falar a verdade, nem eu entendo o que Deus tem comigo.
Para falar a verdade, todo dia eu ensaio chutar o pau da barraca. E por que que eu, diante da oposição de alguém, quero achar que só esse alguém é aquele que não está ligado para entender? Quantas das vezes nem você se permite estar ligada para entender o que Deus quer? Porque dentro do que Deus quer, não é o que você quer. Eu estava aqui contemplando as pessoas sendo consagradas, confirmando o chamado. E sinceramente é tanta indagação, que se fosse dar o microfone para cada um contar aqui o que aconteceu hoje, para chegar até aqui. São tantas indagações, são tantos questionamentos. E por que isso acontece? Porque para ser chamado, e todos que foram chamados, precisaram primeiro deixar. Deus não chama ninguém desocupado. Todos que foram chamados por Deus tiveram que deixar. E essa é a parte mais difícil, porque Deus pede para você, naquele momento onde você acreditava, é agora que vai dar certo a minha vida, o meu sonho, o meu projeto, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Deus, ele chega e mexe com a nossa programação. E quando Deus mexe com a nossa programação, começa a prometer coisas que aparentemente são impossíveis aos meus olhos. O chamado acontece num cenário tão improvável. Aí é nesse momento que eu tenho duas opções. Eu vou crer ou vou questionar. Eu vou abraçar o projeto de Deus ou vou abandonar. Aceitar sua vontade ou a minha. É um dilema. É um conflito. A carne diz assim: tu tá maluca? Olha aí a obra de quem, olha aí, ó, a vida de quem vive da obra. Olha aí, ó, a vida de quem foi consagrado. Olha aí, ó, a vida de quem sai para pregar, para cantar, para poder interceder. Olha aí o que acontece com quem obedece. Você vai entrar nisso? Aí o Espírito Santo desce e começa a ministrar. Você não pode mais abandonar. Eu te amarrei no altar, não podes mais retroceder. Eu selei você, eu marquei você, tá marcada. É assim, ó, eu tento fugir, tento me afastar, eu tento não ouvir, tento não orar, mas o Espírito Santo está se movendo, está se... Ai! Alabasturibiancho, que vaia! Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Há um fogo cerrado em meu peito. Irmão, isso aqui é tão sobrenatural. A gente desce dizendo: Deus, não quero mais. Deus levanta outra pessoa. E quando a presença de Deus envolve a gente, lá em Açúbria, lá naquele quarto, quem entrou dizendo que não queria, sai com um novo comando para obedecer. Eu vou. Ah, Senhor, envia-me a mim. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você que tem chamada: não adianta fugir. Eu te amarrei no meu altar, eu te marquei, está marcada. Eu estou pregando para alguém que está aí fora, está desviada, mas está marcada. Tu não está mais como Deus queria, mas tu mesmo é testemunha. Tu não consegue, está longe da igreja, está desviada, está em pecado, mas ainda tem um fogo cerrado dentro de você. Eu lembro que quando eu fiz uma aliança com Deus, foi no meu interior e voltei para Salvador, para cumprir um contrato. Eu fazia
um ensaio semanal no Vila Baiana, em Itapuã. E esse momento na minha vida estava dando tudo certo. Eu tinha muitos shows e essa sexta-feira na Vila Baiana era a melhor sexta-feira, era lotado de gente. Ganhávamos bem. E quando eu voltei para Salvador, eu voltei com uma aliança com Deus. Mas eu precisava respeitar o contrato. E eu lembro que, ainda cumprindo o contrato, quando eu subia no palco, parecia que não era mais eu. Eu cantava, mas não era mais a mesma coisa. Até que um dia, Deus deu um sonho para uma ímpia. Ela era uma pessoa muito assídua ali nos shows. E ela chegou no camarim e disse assim: sonhei com você. Me conta essa história, tu vai virar crente? Porque eu sonhei contigo e tu era crente. Tu vai abandonar tudo, não faça isso não. E eu em silêncio, porque ninguém sabia. E eu me recordo que eu tinha tantos amigos. E mesmo ali, naquele momento inicial, sendo liberto, eu lembro que um dia eu fui para uma festa, para uma boate, beber, encher a cara. Só que quando eu cheguei dentro da boate, tudo escuro, Deus abriu a minha visão. E era demônio para tudo que é lado. E eu sacudi a pessoa que me levou, me leva embora. Me leva embora daqui. E a pessoa que estava comigo, um amigo que eu tinha, ele também estava desviado. E ele começou a rir. Você está vendo, é? Eu disse a você que Deus ia abrir a tua visão. Eu dizia a ele: me leva embora. São muitos demônios no teto, demônios no som, demônios ali. Eles estão me olhando, me leva embora. Deus estava deixando claro: não dá mais. Agora tu já conhece a palavra, e eu já te amarrei, eu já te comprei. Deus está dizendo: mesmo desviado, eu estou trabalhando para te trazer para o teu lugar. Mesmo afastada, eu estou movendo o céu para te trazer. Quando Deus quer mover o céu para alguém atender o chamado, Deus usa pessoas improváveis. Deus sacode alguém improvável. Deus está fazendo um rebuliço. E eu tenho duas opções: resistir ou obedecer. E a Bíblia diz que Filipe, ele vai até Natanael. Natanael não é alguém que vive de primeiro momento um encontro com Jesus. Filipe que recebeu Jesus, Filipe que aceitou Jesus, aceitou a nível de viver o chamado. A Bíblia diz que ele vai até Natanael. Ele olha para Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos ele, aquele que Moisés falara, aquele que os profetas anunciou, Jesus. O nome dele é Jesus de Nazaré. E o texto diz que quando Filipe menciona o momento de Jesus, o espaço geográfico que Jesus está, o momento em que ele se encontra, Natanael vai zombar. Natanael não quer aceitar que o Messias, aquele a qual Moisés falara, os profetas falara, viria de Nazaré. Isso soa para ele com uma zombaria muito grande. O ministério de Jesus começa lá, em Nazaré. E a gente entende perfeitamente que existem pessoas que, quando conhecem a chamada que Deus tem conosco, nos despreza. E a própria Bíblia diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. As pessoas costumam descredibilizar o instrumento por causa do momento, por causa do espaço geográfico. Quantos olharam para aqui e disseram assim: não vai muito adiante não. Qual é o problema? Geralmente quem se permite julgar o momento, o espaço geográfico, é alguém que não experimentou de Deus através do instrumento ou do lugar. Você consegue entender isso? É por isso que Natanael está zombando. Quando ele ouve falar Nazaré, ele questiona: e porventura alguma coisa boa pode vir de lá? Ei! Quando lemos esse texto, a gente se escandaliza com Natanael. Só que o próprio Jesus vai dizer depois que ele é um homem que não tem engano.
Perceba uma coisa: entre alguém que fala a verdade e alguém que entra aqui sorrindo, mas nunca foi com esse lugar, Deus prefere alguém que mostra logo para que veio. Uma coisa é chegar para ela e para ele falar: ah, rapaz, não sei não, viu? Vocês estão sonhando demais. Prefiro alguém assim do que alguém que entre, sente, coma, mas o pensamento não é igual ao teu. A gente precisa aprender com Jesus. Ele prefere 1000 vezes alguém que mostra logo para que veio, do que ter que sustentar alguém que tem engano no meio. É por isso que a Bíblia diz que de engano ninguém vai ficar na casa de Deus. Ninguém. Eu prefiro ter perto de mim alguém que olha para mim e fala: Wallace, eu discordo. Wallace, eu não gosto. Wallace, eu penso isso de você. Wallace, isso. Do que ter alguém fingindo que está comigo. Eu lhe digo uma coisa: eu já fiz diversas intercessões, porque existem pessoas que estão perto da gente, que não são de verdade, mas eles estão abafando pensando que nós não sabemos. Ela não sabe, ele não sabe que se fosse por nós, eu já tinha colocado para fora. Sai da minha vida. Caia fora. Por que que nós não tomamos essa atitude? Afinal, Jesus, mais uma vez, é outro exemplo. O Senhor sabia, na sua presciência, Ele sabia quem Judas era. Só que tem gente que não pode sair agora. E Deus está dizendo: calma, 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 calma. Deia súbria, segura, segura. Eu quero botar pra fora, eu quero mandar embora, mas o Senhor manda dizer: é pra esperar. Deixa eu trabalhar. Ó, Jesus não pôde mandar Judas embora. Jesus não pôde deixar de amá-lo. Ele vai ficar, porque tem gente que não tem verdade, mas Deus está dizendo: suporta, porque tu é a oportunidade que ele não teve. Irmão, nem todo mundo tem paciência com quem é de mentira. Nem todo mundo tem paciência com gente falsa. Só que eu quero te contar uma coisa: se essa pessoa caminhou até agora contigo, é porque Jesus tem um propósito. E eu te digo uma coisa, ou melhor, outra: Deus está molando você e ensinando essa pessoa, porque tem gente que não vai aprender. Não vai aprender. Deus vai arrancar de perto de você. E costumeiramente, na colheita de dor dessa pessoa, Jesus vai lembrar ela: eu te dei alguém de verdade, rapaz. Eu te coloquei do lado dele. Eu te coloquei do lado dela. Por que que tu não mudou? Eu vou te contar uma experiência própria. Quando eu conheci Jesus, na verdade, antes de conhecê-lo, Deus trouxe a minha esposa. Ela era uma moça que trabalhava na produtora que eu cantava. E ela era uma zeladora. E ela pregava para mim. E ela começou a me chamar a atenção. Deus estava trabalhando comigo através dela. Só que eu era um homem muito falso. Eu era um engano. Eu era um engano, irmão. Eu mentia muito. Eu vivia com uma vida tão dupla que eu precisava sustentar muitas mentiras, sabe? Só que de repente, olha, Deus, silêncio aí, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é o barulho do culto, alguém chorando, adorando. Outra coisa é você conversando. Vigia. Aí quando eu olhava para ela, eu via no dia a dia situações que ela poderia muito bem fingir, mas ela falava na cara. E se tem uma coisa debaixo do sangue de Jesus que eu admiro na minha esposa,
é a verdade que ela tem. Se ela gosta de tu, ela sorri. Se ela não gosta, ela não sorri para você. Ela mantém a paz com você. Ela é super educada. Mas se ela percebe que não dá, ela não força. Porque o problema de muita gente dentro da igreja é forçar a barra, forçando uma intimidade que não tem. É um beijo que não quer dar, é um abraço que não quer dar. Aí eu olhava para ela, eu percebia as atitudes dela, e aquilo era Deus me ensinando: rapaz, deixe de engano, faça que nem ela. Tu consegue entender o que está acontecendo? Um dia eu tive um encontro com Jesus, e eu entendi uma coisa: se eu manter o fingimento, eu posso sustentar isso perto de você, mas não posso sustentar o engano diante do Deus que olha tudo. Sabe como uma chave que vira dentro da gente? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Eu disse: Deus, eu não quero mais ser engano. Eu não quero mais mentir para agradar ninguém, porque entenda, muitas mentiras que eu falava consistia em desejo de ser aceito. O que tem de gente que não tem coragem de mostrar quem de fato você é para sustentar uma amizade é porque ela tem que gostar de mim. Se ela quiser gostar, ela gosta. Se ela não gostar, quem perde é ela. E olha, tem gente que cresceu com esse problema. Eu tenho um filho de 7 anos. E ele está num período de escola inicial. E um dia ele olhou para mim: meu pai, eu estava brincando, eu chamei a minha colega tal. Meu pai, ela não quer brincar comigo. Meu pai, ela não fala comigo. Eu falei: você precisa dela para quê? Parece duro, né? Mas não. Satanás trabalha desde sempre. O que tem de gente que tem dependência emocional, e tudo começou lá na infância. Eu disse a ele: olha, se ela não quer falar contigo, quem está perdendo é ela. Porque tu é um menino maravilhoso, atencioso, educado. Tu é de Deus. Não é que ela não seja, mas se ela não quer, quem está perdendo é ela. Mas meu pai, ela não quer brincar. Eu disse a ele: meu filho, tu sabia que dá para brincar sozinho? Mas meu pai, vou ficar sozinho. Meu filho, solidão é diferente de solitude. Existem momentos onde você pode ter entretenimento a nível de brincar uma criança sozinha. Mas às vezes são os pais que têm problemas emocionais, que querem obrigar aos filhos a fazer amigos. Ei, fazer amigos é algo que acontece espontâneo. Espontaneidade. Eu não posso exigir que tu seja minha amiga. Tu pode ser minha irmã em Cristo, minha conhecida, mas não minha amiga. Tem algum problema? Não tem. Porque uma coisa é amar uns aos outros, outra coisa é afinidade. Eu não tenho afinidade com você, eu não vou forçar essa afinidade. O grande problema é que quando você é bem resolvida, o outro lado não é. Aí você passa por antipática, espiritual demais, chata, abusada, não fala com ninguém, não quer contato com ninguém. Na verdade é afinidade. Se eu entendi que você não tem afinidade comigo, tudo bem, gente, fica só. No tempo certo, Deus começa a levantar pessoas para que isso aconteça desse jeito. Jesus iniciou o seu ministério em Nazaré, e as pessoas estão condicionando o sucesso de Jesus ao lugar que ele está. Só que entenda uma coisa: o sucesso do ministério, a prosperidade que não consiste apenas em dinheiro, não está envolvido ao lugar. Eu só preciso estar em Deus. Eu posso morar na rua sem saída, eu posso morar no fundo da casa de alguém. O que me faz viver o plano de Deus não é o lugar, mas é estar em Deus. Só que entenda, eu acho que nem todo mundo está preparado para escutar isso aqui não, mas eu tenho que falar. Eu não vou resolver esse problema culpando os outros. Existe um problema primeiro dentro de mim. Antes de Davi entender quem estava com ele e a autoridade que estava sobre a vida dele, foi necessário Davi, na solitude,
No auge da solitude, Davi precisou vencer os gigantes que estavam dentro. Por que que Jesus não se importa com quem anda zombando Nazaré, ou porque ele é de Nazaré? Por que que Jesus não se importa? Porque Jesus não possuía conflitos internos. Jesus era muito bem resolvido acerca de quem ele era. E eu te provo na Bíblia. Quando Jesus é batizado, a Bíblia conta que Deus fala, todos podem ouvir. Só que alguns não querem crer. Olha que coisa séria. Quando Jesus desce as águas, sendo batizado por João Batista, Deus vai falar em voz audível: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Todo mundo ouviu. É assim. Quando Deus fala abertamente sobre você, todo mundo ouve, mas tem uma parcela que finge que não escuta. E quer saber? Não é problema seu. A gente conseguiria caminhar, meus irmãos, de uma forma mais tranquila, se parássemos de nos responsabilizar por problemas que não são nossos. Mas, irmão Alas, Deus falou lá e ninguém quis escutar. Não é problema seu. A Bíblia conta que Jesus ouve. Ele ouve. Porque o texto relata que no deserto, Satanás pergunta para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O que é que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que foi que Jesus falou para Satanás acerca dele ser filho de Deus? Oi? Ele falou alguma coisa? Nada. Porque quem tem certeza não precisa se justificar. Ah, é porque eu estou sabendo que tu falou assim de mim. Problema seu. Fale até a boca doer. Ah, porque falaram assim. Ei, a chamada envolve disse-me disse. Primeiro, um disse-me disse dentro de você. Você e Deus. Você fica num tererê com Deus, ó. Quem mandou o Senhor me chamar? Eu não pedi para o Senhor me chamar. Eu não mandei o Senhor revelar. Quem disse que eu quero? Eu não te pedi nada. Quem nunca disse isso a Deus? Esse disse-me disse começa aí dentro. Então entenda, para resolver o disse-me disse de fora, primeiro eu preciso resolver o disse-me disse. Porque tem gente apontando os opositores de fora, e Deus está olhando para você e dizendo: e o de dentro? Que é você se opondo ao que eu tenho com você. Resolve isso. Sabe por quê, irmão? Quando a gente resolve isso aqui, não importa quem não está concordando. Isso aqui é muito sério. E eu disse que nem todo mundo está preparado. Se hoje você se incomoda porque alguém não aceita o que Deus tem com você, isso comprova, nem você aceita o que Deus tem com você. Aí como você entende isso hoje e pontua para um problema dentro, você não vai gastar tempo tentando justificar-se aos outros. Você vai gastar tempo mortificando a tua carne e deixando claro para você mesmo: Deus tem isso comigo. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu vou viver o que Deus disse que eu viverei. A Bíblia diz que diante da afirmação, da indagação de Natanael, Filipe olha para ele e não gasta energia tentando defender Jesus. Isso aqui é muito maravilhoso, porque isso economiza forças gastas inutilmente. Você precisa entender que tudo que Deus quer é que você combata o pecado e pregue a palavra. Mas Deus não te chamou para ficar em roda de picuinha defendendo Ele. Há uma diferença em pegar a briga com alguém para defender Jesus e combater pecado e pregar a palavra. Vou repetir, há uma diferença, porque se envolver em picuinha para defender Jesus é uma ação carnal, porque você não vai ter em nenhum momento força e nem armas, porque você estará na carne. Você não vai convencer ninguém, ninguém vai se converter.
Mas quando você combate o pecado a nível de posicionamento e prega a palavra a nível de posicionamento, Deus faz o resto. É por isso que Filipe olha para ele, não gasta força, só olha para ele e diz: vem ver. Ou seja, eu estou te convidando, bora lá ver. Por quê? A gente precisa entender que quando existe toda e qualquer dúvida a nível do que Deus quer fazer comigo ou com qualquer lugar, a escolha mais necessária, a opção mais inteligente é calar a boca. Se você não entende o que Deus está fazendo, cale a sua boca. Quantas das vezes, irmãos, estava eu na minha casa, no meu secreto, murmurando, eu já escutei o Senhor falar: cala a boca. Por que cala a boca? Assim, cala a boca. Porque você está perturbando a ti mesmo. Você está atrapalhando o que é para você mesmo. Se cale. Agora imagina você, se Deus te conta tudo o que Ele vai fazer na trajetória. Aí que você não calava a boca mesmo. É por isso que Deus oculta algumas coisas. Filipe está dizendo: para, vem ver. Porque se alguém quer contemplar a glória de Deus, precisa calar a boca e abrir os olhos para ver. Será que você consegue? Porque Deus está te entregando o antídoto para esse mal que destrói o nosso interior, essa luta contra nós mesmos, essa luta contra a vontade de Deus. Eu faço o quê? Cala a boca! Porque se você tentar apresentar muitas razões, ainda assim será insuficiente. A escolha de Deus transcende o pensamento humano. Deus está além. Você vai ficar murmurando, vai ficar se lamentando, porque tem gente que foi consagrada aqui hoje, mas foi consagrada debaixo de muita murmuração. Acerca de quê? Acerca de ti mesma. E Deus está dizendo: tu sentiu minha presença, tu sentiu a confirmação do que eu quero, mas vigia, porque amanhã essa murmuração vai bater na tua porta de novo. Porque existem momentos que Deus nos leva para o cotidiano, para a gente aprender a calar a boca. Calar a boca, para não atrapalhar o que Ele quer. Você lembra de Marta? Jesus está ali operando, isso aqui é um sinal da ação de Deus em nós. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. E está Marta perguntando, questionando, cheira mal. Já faz 4 dias, mas eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Eu vou te fazer uma pergunta e Deus está mandando fazer. Em toda a tua vida, reclamar já adiantou o que para você? Já te auxiliou em quê? Pelo contrário, só te deixa mais perturbada, só te deixa mais inquieta. Ainda que Natanael seja o tipo de pessoa que fala o que pensa, ou melhor dizendo, que expressa a verdade, porque há uma diferença. Preciso pontuar isso aqui. Eu não posso me chamar de sincero porque eu falo o que eu penso, porque quem fala tudo o que pensa é no mínimo mal educado. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo sobre expressar a verdade. E quem expressa a verdade não necessariamente fala tudo o que pensa. Porque quem fala tudo o que pensa é mal educado. Mas a verdade que está sendo expressa pela boca de Natanael é tipo assim: eu não espero nada de lá. E tem gente que já passou por tanta luta, que quando ouve dizer: ó, o Senhor vai mudar a tua vida, rapaz, Deus vai mudar a tua história, você olha assim, já sem força, e fala: tem certeza? Você está expressando uma verdade do seu coração. O texto diz que ele vai. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus revela algo que só ele e Natanael sabia. E Natanael fica admirado. Só que entenda, a minha fé em Jesus, aceitar o serviço a Deus,
não pode ter como âncora uma revelação todo dia. É por isso que as pessoas banalizaram o mistério de Deus. Eu preciso entregar isso aqui. Sabe por que tem gente que não quer crer mais no movimento de Deus, como esse que teve aqui? Porque tem gente que a âncora da vida dele não é o próprio Deus, mas é uma revelação, é os dons. E eu lhe digo uma coisa, quem vive a segura aí, quem vive assim não tem sustento para manter-se de pé. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu sei o que é estar envolvido na glória de Deus. Eu dou lugar para Deus. Mas existem momentos que Deus não trabalha comigo no mover. E eu não vou deixar de servi-lo, porque não é isso o meu referencial de vida. O que tem de gente envolvido nessa glória, que na verdade não tem vida. E quem tem vida é apontado, dizendo: que negócio é esse desse povo de branco? Essa é uma realidade nos dias atuais. Eu aprendi uma coisa com Deus e eu quero deixar isso aqui fixado como uma palavra numa estaca, para você nunca esquecer. Eu nunca deixei de dar lugar a Deus, a nível da maneira como Ele usa a minha vida por misericórdia, por causa de achismos e de incredulidade de algumas pessoas. Por quê? Porque eu aprendi a me manter firme em Deus acerca da minha identidade nele. Eu aprendi a manter-se firme em Deus diante da certeza de que haverão dias em que Ele não vai trabalhar como eu quero. Eu não preciso rodar todo dia para ter a certeza que Deus está comigo. Eu não preciso todo o tempo falar em línguas para ter a certeza que Deus está comigo. E a palavra que eu deixo fixada nesse lugar, para que vocês nunca abandonem o que Deus tem com vocês, lembra de Esté. Quando Esté chegou no palácio, não havia crédito para a esposa do rei Assuero. E Deus havia permitido esse contexto. Tu vai entender já. O que aconteceu com Vasti? Ela desobedeceu. Então, quando alguém pisa na bola, as pessoas rotulam todas as outras. Naquele tempo, esposa era sinônimo de desobediência, principalmente depois da ação de Vasti. Quando Esté chega, ela é de alguma forma cobrada muito mais. É o que está acontecendo com quem verdadeiramente vive em santidade, vive pela palavra e se deixa usar por Deus como Ele quer. O que é que está acontecendo? Essas pessoas são mais cobradas, porque na intensidade que Deus te cobra e tu te posiciona, Deus vai tirando de cena os enganos. A presença de Esté dentro do palácio varreu a desobediente que não queria obedecer. O grande problema é que a maioria, a nível dos mistérios de Deus, está vendo os escândalos aí, e ao invés de se posicionar e se separar mais, só anda misturado. Eu não consigo entender, irmão. É tipo assim, tá tudo bem, é só tocar ali. Não entendi. Há minutos antes não tinha cara de estar ligado, não tinha dimensão, agora já tem? O que é que cabe a mim? Gente, eu aprendi a exercer meu ministério logo no início, porque foi muito rápido, observando o Espírito Santo me convidava a observar. Não é assim não. Se Deus está aqui, eu estou ligado. Se Deus está aqui, eu estou em intercessão. Eu posso talvez não me mover como você está se movendo, mas eu estou em conexão com Deus. E eu respeito o que Deus tem contigo e intercedo. Trabalha, Jesus. O que não dá para entender é um exibicionismo sem uma conduta, sem uma raiz. Aí, quem anda
anda de verdade é rotulado como carnal como os demais. Qual o teu papel? Fica na posição, porque certamente se Natanael está falando mal de Nazaré, é porque teve uma experiência ruim com Nazaré, e por ter tido uma experiência ruim com Nazaré, está rotulando todo mundo que mora lá. Nem todo mundo é o que Natanael está pensando. E quando Deus permite esse nível de preconceito, é para quem é de verdade parar de brincadeira e se posicionar um pouco mais. Porque receber poder de Deus não é para exibicionismo. Poder de Deus, é como eu achei muito coerente o que a irmã que estava aqui orando disse. Porque quando eu cheguei aqui, pastora Cláudia, que eu dobrei os meus joelhos, eu vi um aquário muito grande aqui. Era um aquário imenso. Aí ela que estava orando, era ela, com a mão, ela fazia, tá, o aquário se despedaçava. Minutos depois, ela disse: você não está sendo consagrado para ficar no aquário. Quem estava ligado lembra. Quem não estava, só lamento. Quem foi chamado, ainda que congregue, porque é essencial, recebeu o alimento, foi chamado para fora. Aí tem gente que manifesta todas estas coisas. Para quê? Está ganhando que alma? Está fazendo o quê? É por isso que Nazaré está sendo mal falada. É por isso que estão julgando Nazaré. É por isso que irmão, é muito sério isso. Só que aquele que sabe o Deus que o usa e o Deus que fala com ele, ele entende. A nível desse preconceito, eu preciso me separar mais. Você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Você está entendendo a maneira como Deus levantou esse lugar? Deus está dizendo: existem muitos outros lugares, existem muitas outras igrejas, e existem muitos falatórios sobre todas elas, mas para que este lugar não entre nos falatórios das demais, este lugar vai ser diferente das demais. A cobrança é muito maior. É por isso que a Bíblia diz que quanto mais dado, mais é cobrado. Eu preciso entender que todas essas oposições estão me preparando e me ensinando a me separar. Separado, irmão, separado não é viver sem amigos. Quem é separado entendeu que recebeu autonomia para selecionar. Ô irmão, tu não é qualquer pessoa não. Porque qualquer pessoa traz para a sua vida qualquer pessoa. Não é que o crente é melhor que ninguém, porque até aquele que está lá fora está vivendo o que está vivendo, porque não sabe quem é, não reconheceu ainda o Deus que tem uma obra com ele e vive nessa bagunça. Deus está dizendo: separado é ser seleto. Isso eu como, isso aqui até escuto por educação, mas não estou comendo nada. A Bíblia diz que quando Daniel estava na Babilônia, foi para uma obra. Se você ainda não entendeu que ser seleto, ser separado, é estar em qualquer lugar que Deus quiser te levar, mas não se adequar ao molde do lugar, Deus não te leva para qualquer lugar. Deus não te dá o que você pensa que Ele vai te dar, enquanto tu não te preservares em Deus. Você lembra de Pedro? A Bíblia diz que ele tinha julgos de religiosidade, e o Senhor disse para ele: mata e come. Ele disse: jamais, porque jamais vi coisa imunda. Aquela visão falava dos gentios. Deus não queria Pedro no aquário. Tem tanta alma lá fora, tem tanta gente enganada, me perdoe a expressão, por um bando de profetas sem vergonha. É ser vergonha, mas convidam. É engano, mas chamam. Já está notório que é o diabo usando, mas chamam. Que vontade de falar o nome. É engano, mas tu segue.
É engano, mas tu está lá ouvindo, ó. Porque tu tem uma necessidade de escutar o que tu quer escutar. Mas quem serve a Deus não escuta o que quer, escuta o que é necessário ser ouvido. Por que o engano se espalha? Porque a igreja dá espaço. Vai dando espaço. Vai dando espaço. É por isso que existem pessoas lá fora feridas. O que tem de gente padecendo na mão de Satanás, porque o engano que usa o nome de Deus feriu, escandalizou, mas Deus vai cobrar. É por isso que eu preciso calar a voz das indagações e dizer: Deus, eu não vou mais questionar, Senhor, eu aceito o teu chamado. Porque quando eu aceitar, quem está fora questionando quem eu sou não vai ter força para sustentar os argumentos que andam lançando sobre mim. Primeiro eu calo aqui. Quando Davi derrotou o gigante daqui, ele conseguiu destruir o gigante de fora. Presta atenção. Quando Davi escuta todas as afrontas do gigante Golias, ele não absorve. Porque quem não tem identidade é como uma esponja, absorve tudo. Mas quem conseguiu essa bênção em Deus, vai ouvir falar: você é engano, que você é nada. Só que isso não te abala, porque você escutou ele, e você sabe quem ele é na sua vida. O gigante olha para Davi e começa a desprezá-lo. Na verdade, antes do gigante, os próprios irmãos desprezavam, os outros soldados desprezavam, fizeram uma chacota de Davi, quando ele se apresenta dizendo que ele quer derrotar Golias. Por que a chacota não o abalou? Porque o gigante daqui já não mais estava de pé. Ele enfrenta Golias usando o que tem, porque quem tem chamado não vai ter tantos recursos. Quem tem chamado vai vencer com o que tem. Aí você pensa: mas eu preciso de tanto para vencer. Deus está dizendo: tu já tem. A Bíblia está cheia de referência de homens e mulheres que venceram com o que tinha. Você já tem o que você precisa. A Bíblia diz, para encerrar, que Natanael fica assombrado quando Jesus revela: eu te vi, viu? Eu te vi debaixo da figueira. Ele fala: Rabi, é o Senhor. Aí Jesus olha para ele com muita sinceridade: ah, tá. Eu estou conjecturando, tá? Quer dizer que porque que eu disse que eu te vi, aí tu crê. Você consegue entender? Que tem gente que só crê porque tem uma revelação. O crente não vive dos dons propriamente. Nem todo dia vai ter uma revelação. Aí o Senhor olha para ele e diz: a partir de hoje, você vai ver o céu aberto, anjos descendo e subindo. Só que entenda, há uma condição. Deus está prometendo, Jesus está falando, mas ele precisa querer. Ele precisa se submeter como os outros se submeteram. Principalmente existe algo que Natanael precisa deixar, apesar de ser um homem sem dolo, sem engano. Vou encerrar, presta atenção. Ele precisa deixar algo que pode comprometer o ministério que Deus tem com ele. O que? Preconceito. Natanael precisa falar menos, porque para chegar em lugares inacreditáveis, eu tenho... Aí de repente, o que é que... Cala a boca, deixa quieto. Se cala. Bota a mão na boca. Faz uma oração. A Bíblia diz que o salmista fala: Senhor, por favor, põe um guarda na minha boca. Eu peço logo 10. Senhor, bote 10 guardas na minha boca. Porque de repente é a minha boca que é grande demais.
e atrapalha o meu fluir na tua presença. Bebe água. Viviane fala assim comigo, minha esposa: mostra não me mostra nada, não quero ver nada. É por isso que eu não ando rolando o Reels do Instagram. Não quero ver não. Se tu me mostrar, tu vai me fazer pecar. Você precisa fugir de alguns comentários, de algumas coisas, irmão. E não é que Deus não fala não, porque Deus fala. Quantas das vezes você está assim, ó, a língua está coçando para comentar: pastor, eu vou te contar um negócio. Aí antes de tu pensar em falar com ela, o Senhor fala: cala a boca, Wallace, para não atrapalhar o que eu tenho para fazer contigo. Ô Natanael, você veio, você está aqui, veio para ver, né? Deus está dizendo, te trouxe para tu saber que se tu continuar com o bocão aberto, tu não vai chegar em lugar nenhum. Porque tem gente que é espia e Deus deixa vir. Aí vem, aí senta, tem uma cara de colaboração, uma cara de adoração, uma cara de intercessão. Mas Deus está dizendo assim porque Ele sabe quem é tu. Te trouxe aqui para te dizer: cale a boca. Põe um Durex 3M, que é aqueles que seguram. Segura a boca. Sabe por quê, Natanael? Quando tu não entender, se move para ver. Porque se mover para ver é tipo isso aqui: eu não vou dizer nada, deixa acontecer que eu vou entender depois. Deixa fluir que eu vou ver depois. Porque quem anda com Jesus precisa se calar para entender depois, para ver depois. E sinceramente, quantas das vezes você fala precipitadamente e depois você fala: meu Deus, o que foi que eu falei? Deus, por que eu acreditei no que me disseram sobre Nazaré? Ó que bênção Nazaré é. Ó que bênção são as pessoas que partem de Nazaré. O Senhor me disse assim: o culto da garagem é Nazaré. E ninguém esperava nada. Tem gente que está fazendo assim, ó: eu vou lá para fora para poder fazer. Pode olhar para cá, viu, irmão? Tem gente assim, ó. Tem gente que nem passa aqui na frente. E passou ali nada. Há dias que está observando, que está fazendo o que aí mesmo? Que negócio é esse? Gente, quanta gente que apostou que a reforma na Várzea era uma desistência do propósito. Só que Deus faz assim, deixa todo mundo confundido. Sabe por quê? Quando Deus, na vitória que deu para esse lugar, deixou algumas pessoas confundidas, Deus não está sendo injusto ou fazendo uma acepção de pessoas. Deus está dando a alguém exatamente o que esse alguém plantou. Tu plantou uma espera, uma expectativa de derrota, foi? Tu vai colher na tua vida. O Senhor disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar todos que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. E nisso aqui Deus não pode revogar, porque é lei da semeadura. Tu plantou, tu vai colher. Na Várzea, o que tem de gente que vai ter que pedir perdão. O que tem de gente que vai ter que... Oh, me perdoa, pastora Cláudia. Me perdoe, pastor. Me perdoe. Porque as pessoas não dimensionam o quanto Deus tem feito através desse lugar.